Vamos continuar a avançar no estudo dos Swing Components para falar especificamente sobre um outro componente muito comum, que é o JRadio Button, que não poderemos nunca dissociar de um outro componente, que é o Button Group. Vamos então verificar neste vídeo o que é um JRadio Button, e é, como vão com certeza ter a oportunidade de ver, um dos componentes também muito frequentes, porque funciona um pouco à semelhança do que acontece com o JCheckbox. Ora, no entanto, há aqui um aspecto fundamental. Quando eu mostrei aqui o JCheckbox, e para isso eu vou até inclusive abrir aqui o projeto, nós verificamos aqui como é que nós criávamos uma checkbox, neste caso por defeito, aqui no nosso ambiente. Quando eu executo aqui este formulário, temos aqui gravar tudo e sair, etc. Ora, vamos momentaneamente aqui, ainda neste projeto, adicionar uma outra checkbox. Então para isso, reparem, eu vou abrir aqui este espaço, vou criar aqui uma checkbox que eu vou chamar checkbox 1 e vou criá-la aqui. Ora, vamos aqui procurar, temos aqui o check, ok, temos aqui adicionar ao painel, vamos aqui buscar todo este código, copiei, vou colar, vou alterar aqui para checkbox 1 e aqui painel 1, aqui vou tirar o event listener e vou alterar aqui ligeiramente as propriedades. Neste caso vou até colocar 80, não vou colocar gravar e sair, vou colocar aqui outra opção. Ora, o que acontece daqui, de uma forma genérica, é o seguinte: quando eu executar este código, esperando que não exista aqui nenhum erro, vamos ter aqui duas caixas, ok? No entanto, reparem que eu posso ter as duas com o visto selecionado. Ora, isto não me permite, por exemplo, ter aqui aquele sistema de opcional, por exemplo, para escolher o sexo masculino ou feminino, por exemplo, porque eu neste caso poderia escolher ambos em simultâneo. Ora, é aqui que entra então a utilização do JRadio Button. O JRadio Button é basicamente aquilo que nós podemos verificar aqui nas preferências do Eclipse como sendo este conjunto de agrupamento de opções. Neste caso, nós temos aqui um espaço onde podemos simplesmente selecionar uma das duas opções, ou das três, ou das quatro, etc. E por conseguinte, é este tipo de componente que nós estamos a falar no caso do JRadio Button. Vamos então verificar aqui como é que este tipo de componente funciona, como é que nós o criamos, como é que nós o adicionamos aqui e depois vamos verificar aqui algumas nuances que é necessário ter sempre em conta. Vamos então copiar aqui o nosso projeto Swing, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos alterar-lhe o nome, neste caso para projeto Swing JRadio Button. Okay? Vamos clicar em OK. Temos aqui o nosso JRadio Button criado, vamos entrar dentro deste espaço. Vamos abrir aqui o nosso main e vamos abrir o nosso formulário. Ora, muito bem, temos então aqui neste nosso projeto, ainda estamos aqui a executar o projeto anterior, vamos aqui, neste caso, o Swing, ele ainda está aqui a executar o anterior, vamos buscar aqui o nosso projeto, vamos buscar aqui a nossa classe e se selecionarmos a classe que contém o método main e executarmos, ele vai refrescar para o novo projeto que aqui temos. É isto que dá ter muitos projetos aqui selecionados. Não há qualquer problema, como podem reparar agora na listagem já aparece projeto Swing 3, aqui é o nome da classe e não o nome do projeto, basicamente, e portanto é este projeto que nós estamos aqui a executar. Muito bem. Feito este reparo, vamos então verificar aqui o que é que acontece quando eu quero adicionar aqui componentes do estilo JRadio Button. Neste caso temos aqui o espaço completamente livre e eu vou colocar aqui 4 radio buttons, ok? Então para isso vou fazer JRadio Button e vou-lhe chamar simplesmente R1, ok? Ora, vou obviamente importar aqui do JavaX Swing e vamos aqui copiar 4 vezes e dar aqui estes nomes aos nossos radio buttons. Ora, o que vamos fazer agora basicamente aqui é criar estes componentes. Ora, é importante verificarmos aqui que nós temos associado ao nosso frame, à nossa JFrame, um painel. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui basicamente é o seguinte. Vamos aqui tirar o hahaha da consola. Não nos vai interessar agora neste momento. Vamos aqui nos componentes criar cada um dos radio buttons. Neste caso R1 é igual a new. Ok? E agora vamos aqui
esperar um pouco só que o Eclipse nos apresenta aqui as opções, New, Radio Button, e vamos escolher aqui o String. Neste caso vamos poder escolher ou escrever literalmente o texto que queremos apresentar. Neste caso vamos colar masculino. Okay? Uma vez que não estamos a utilizar nenhum layout, vamos ter que definir o setBounds, então r1.setBounds, e neste caso o setBounds, okay, vai ser aqui deste tipo de assinatura, vai ter aqui, por exemplo, 20,20,100, vamos colocar 200,30, ok? Muito bem. Vamos agora fazer a criação do R2 e depois iremos ver o R3 e o R4. No R2 vamos também criar aqui um botão, mas neste caso um JRadio Button, mas vamos chamar aqui feminino, ok? E vamos aumentar aqui, neste caso temos posição 20 mais 30 dá 50, vamos colocar aqui 50, ok? Falta-nos aqui fazer o seguinte, que é adicionar os nossos radio buttons ao nosso painel, porque é o painel que é o contentor do nosso sistema. Eu vou aqui fechar a consola, porque já vamos tendo aqui muito código, então vamos colocar aqui painel.add, ok? E vamos colocar aqui R1, e vamos copiar e colar R2. Vamos executar para ver o que é que acontece. E reparem, então, temos aqui masculino e feminino. Neste caso, nenhum deles está selecionado. Já lá iremos. Mas reparem, no entanto, o que é que vai acontecer se eu agora clicar aqui no masculino e também clicar no feminino. Eu, na prática, vou ter exatamente a mesma funcionalidade que tinha com as J-Checkbox. Ora, não é isso que se pretende. O que se pretende é que quando eu clico em masculino e depois clico em feminino, automaticamente esta opção aqui vai ser desativada. Ora, para que isso aconteça, eu vou ter que dar instruções ao Java para agrupar estes componentes. E para agrupar estes componentes, eu vou utilizar um componente do Swing chamado Button Group. Ora, por isso mesmo, eu vou colocar aqui um grupo de botões. E neste caso vou-lhe chamar Button Group, que é um grupo de botões, vou-lhe chamar Grupo 1. Ora, Button Group não está importado, eu vou importá-lo a partir da classe Swing. Muito bem, vamos aqui criar o nosso grupo 1. Ora, eu tenho aqui a criação dos componentes, tenho aqui a adição dos componentes ao painel, vamos criar agora aqui o grupo 1. É muito simples, vou chamar grupo 1 é igual a new, ok, eu esqueci-me aqui do igual, new, button group, e temos o nosso grupo criado. Agora, vamos adicionar os componentes que fazem parte deste grupo, simplesmente escolhendo o seguinte código, grupo 1.head, neste caso R1, e vamos aqui fazer uma cópia e vamos colocar R2. E o que vai acontecer então neste caso é o seguinte, para além de criar os radio buttons e adicioná-los ao meu painel, que é o meu contentor principal, eu criei um grupo que fisicamente não tem um aspecto, mas que me vai permitir identificar que estes dois componentes fazem parte do mesmo aglomerado. Ora, esta circunstância vai permitir o seguinte, quando eu seleciono masculino, ok, temos masculino selecionado, mas quando eu vou selecionar feminino, automaticamente todos os radio buttons que pertencem àquele grupo, neste caso ao grupo 1, vão ser retirados ou vão ser deselecionados para dar lugar a uma nova seleção. E, portanto, reparem como agora já consigo fazer esta alteração ou esta alternativa de seleção entre os diferentes radio buttons. Ora, portanto, verificamos aqui que com a inexistência deste grupo, e, portanto, se eu agora for aqui ao source toggle comment, para que não exista o grupo, o que vai acontecer então é que os meus dois radio buttons vão ficar a funcionar de forma independente uns dos outros. Neste caso, utilizando aqui, então eu vou fazer aqui Ctrl Z para retirar o comentário, e utilizando aqui este agrupamento eu vou poder definir que há uma relação entre estes dois mecanismos. Ora, vamos imaginar que por defeito nós queremos colocar o masculino como opção selecionada por defeito. Então eu posso simplesmente fazer aqui R1.button
E agora vamos ver aqui qual é o método, neste caso setSelected, à semelhança do JCheckbox, e vamos colocar True, o que vai fazer com que logo no arranque a opção 1 fique selecionada. E depois, obviamente, o mecanismo já está preparado, uma vez que ambos os componentes fazem parte do grupo 1. Ora, porquê que eu coloquei aqui o R3 e o R4? Bom, vamos muito rapidamente criar aqui o código que permite criar o R3 e o R4. Vamos alterar aqui para estados civis, por exemplo, solteiro, casado, ok? Vamos copiar aqui, ok? Vamos colocar aqui, em vez do casado, neste caso, o divorciado, ok? Já vou alterar ali os nomes, e aqui viúvo. Ora, vamos aqui alterar então os nomes, neste caso vamos passar aqui para R3, R4, R4, e aqui vamos também subindo o posicionamento. Neste caso vamos aqui baixar para 20 de altura, e portanto 20 mais 20 dá 40, vamos colocar 20, mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80. Vamos ainda adicionar os novos radio buttons ao nosso painel. Mas reparem que eles não estão adicionados ao grupo. Ora, vamos verificar o que é que acontece se agora eu executar este código. Temos então as opções solteiro, casado, divorciado e viúvo. Mas reparem o que é que acontece. Se eu clicar em viúvo, solteiro ficou selecionado. Se eu clicar em divorciado, o mesmo vai acontecer. Porque, na prática, só solteiro e casado é que estão inseridos no mesmo grupo. E, por conseguinte, nós temos aqui um mecanismo, que facilmente será agora perceptível, um mecanismo de controle da forma como é que cada um dos radio buttons se relaciona entre si. Obviamente que se eu quiser que todos estes radio buttons se relacionem entre si, isto é, só seja possível ter um selecionado, eu vou ter que os agregar no mesmo grupo. Okay? Então vamos ter aqui o 3 e o 4. Então, nesta circunstância, agora sim, vamos ter todos os radio buttons a funcionarem de forma simultânea ou de forma irmanada uns com os outros. Mas vamos imaginar que eu quero criar dois grupos em separado. Neste caso, eu posso querer que divorciado ou viúvo, ou melhor, vamos colocar aqui solteiro ou casado, então com filhos e sem filhos. Ora, nesta circunstância, o que nós vamos ter aqui, genericamente, são dois grupos. Eu vou à mesma adicionar ao meu painel os 4 componentes, mas vou ter que criar um grupo 1, okay? E vamos ter que criar agora aqui um grupo 2. Ora, para isso vamos aqui então criar um grupo 2, button group, grupo 2, e vamos colocá-lo simplesmente aqui, neste caso, grupo 2 é igual a new button group. Ok? E eu esqueci-me aqui do R, ok? Cá está. E agora vamos verificar então o que é que acontece quando eu tenho este tipo de implementação. Dois grupos, cada um com dois tipos de JButtons. Ora, vamos então aqui executar e reparem, temos aqui com filhos, solteiro com filhos, casado com filhos, ou então estas duas opções aqui, sem filhos ou com filhos, ok? E, portanto, desta forma tivemos então a ocasião de verificar como é que funciona o relacionamento entre o JRadio Button e os Button Groups. Obviamente que, se eu agora quiser saber qual é a opção selecionada para cada um dos Radio Buttons, eu poderei utilizar, por exemplo, aqui o meu comando, neste caso, que está aqui ao fundo. Okay? Temos aqui o clicar aqui para verificar qual é o valor atribuído a cada um dos meus radio buttons. É uma coisa extremamente simples. Eu vou aqui apresentar a consola, window, open, neste caso show view console, e vamos fazer o seguinte, vamos tirar partido aqui até inclusive deste método consola. Então vamos fazer aqui no nosso código simplesmente o seguinte: eu quero verificar qual é a opção do radio button 1. Ora, if R1.is selected, se o botão 1 está selecionado, então vai aparecer aqui, ora, consola, ok,
consola, neste caso solteiro, porque é o texto que aparece aqui no meu radio button, ok? Caso contrário, else, já sei que a outra opção será consola casado. Vamos então executar aqui o código e reparem então o que é que vai acontecer. Eu tenho aqui solteiro por defeito. Quando eu clico aqui, cá está solteiro. Se eu selecionar casado, cá está casado. Vamos, no entanto, verificar de que forma é que nós podemos obter informações sobre qual é o radio button que está selecionado dentro de um determinado grupo. Uma vez que eu posso ter um grupo, como já tivemos a ocasião de ver, que contém 4 itens, e eu quero, ao fazer o clique, saber dentro daquele grupo qual é o radio button que está selecionado. Então, em primeiro lugar, o que nós vamos aqui fazer é, simplesmente vamos aqui eliminar todo este código, por enquanto, e vamos retirar aqui o grupo 2 e vamos agrupar tudo no grupo 1. Portanto, o grupo 1 vai passar a ter os 4 radio buttons, ok? Nem temos sequer a necessidade de ter aqui um grupo 2, porque ele nem sequer é utilizado. Ora, vamos então agora executar o código e vamos reparar que voltaremos a ter então aqui todas estas opções a funcionar em simultâneo. O que vai acontecer então é que quando eu clicar aqui, eu vou solicitar que o Java me informe qual do conjunto destes 4 radio buttons é aquele que está selecionado. Ora, para que seja possível, existem várias formas obviamente, mas para que seja possível de uma forma muito rápida, conseguirmos perceber dentro aqui do nosso grupo qual dos elementos é que está selecionado, isto é, quando eu clicar aqui, vai aparecer aqui em baixo qual o elemento é que está selecionado, o que nós vamos ter que fazer é simplesmente adicionar uma nova propriedade a cada um dos radio buttons, chamada ou designada, neste caso, setActionCommand. E neste caso, então, o que nós vamos fazer é o seguinte, aqui no R1, vamos colocar r1.setActionCommand, e o ActionCommand tem aqui um parâmetro designado por ActionCommand e é uma string. Ora, o que nós vamos escrever aqui basicamente é o valor deste radio button 1. Neste caso não tem que ser o texto que aparece, pode ser um valor, por exemplo, um valor numérico, podemos colocar aqui, por exemplo, aqui um 1. Sendo um valor do tipo string, teríamos que colocar aqui 1, por exemplo, ok? Ora, uma vez que estamos aqui a utilizar valores string, por que não colocar solteiro? E porque este vai ser o valor que vai ser despertado pelo próprio radio button e não o seu texto, ok? Então aqui nós vamos colocar o setActionCommand para radio 1, vamos aqui separar os diferentes radios. Okay. Vamos colocar aqui para o 2, e no caso do 2 vamos lhe dizer que é casado. No caso do 3, vamos colocar com filhos. E atenção, eu posso utilizar, obviamente, aqui letras minúsculas. Este é um mecanismo apenas interno para que eu depois possa verificar qual foi a opção escolhida. E aqui vamos colocar, obviamente, o R4.setAction, e neste caso, ora, sem filhos, ok? Agora reparem qual vai ser o resultado desta minha implementação. Na prática, continua a não ter qualquer espécie de funcionalidade, uma vez que falta acrescentar aqui, no clicar aqui, o que vai acontecer, isto é, a detecção do que acontece dentro deste grupo, qual é o radio button que está selecionado. Então aqui eu simplesmente tenho que fazer o seguinte, consola, eu vou apresentar na consola é este método que eu aqui tenho. Eu quero apresentar qual é o nome do radio button, ou neste caso o seu setActionCommand, qual é este valor que aqui está, que está selecionado. Então para isso eu faço consola, e agora vou fazer simplesmente isto, grupo 1, vou chamar o grupo que contém os radio buttons, ponto, e agora getSelection, ir buscar a seleção, e a seguir vou fazer novamente ponto, e agora getActionCommand, isto é, qual é o ActionCommand que está selecionado. Okay?
E vamos ter então, desta forma, uma variável do tipo string que vai conter o valor que está selecionado. Neste caso, solteiro em letra minúscula, casado, com filhos ou então sem filhos. Vamos verificar se isso na prática está a funcionar corretamente. E reparem que se eu clicar aqui, cá aparece então solteiro. Se eu clicar aqui, vamos ter com filhos. Se eu clicar aqui, sem filhos. Ora, por aqui facilmente se conseguirá perceber que quando eu quiser executar uma operação de acordo e tendo em conta a opção que aqui está selecionada, eu posso utilizar uma estrutura if-else. Neste caso, por exemplo, eu poderia colocar aqui, para além da apresentação, poderia colocar uma estrutura, no caso de ser casado. Então, neste caso, eu posso fazer simplesmente string, okay? Ou até posso colocar a string aqui no início, string, item, e agora atribuir-lhe este tipo de implementação, que neste caso, grupo 1.getSelection.getActionCommand. E agora aqui simplesmente teria que apresentar item e teria o mesmo resultado. Mas eu agora posso utilizar item, isto para não ter que estar permanentemente a escrever esta implementação. Já tenho aqui atribuído à variável string item o valor que está selecionado, então eu posso simplesmente fazer o seguinte: if item igual a, e neste caso, casado, e casado será com letra minúscula, porque é o setActionCommand que está atribuído ao radio button que aqui está, cá está, casado com letra minúscula. Então o que vai acontecer é o seguinte: consola este indivíduo é casado. Ok? Esta opção só irá aparecer quando tivermos casado selecionado. Vamos testar para ver se isso acontece. Ok? Temos aqui o solteiro, clicar e reparem, solteiro. Com filhos, ok, com filhos. Se eu selecionar o casado, ele vai fazer casado e este indivíduo é casado. E, portanto, desta forma nós conseguimos ter um controle quase absoluto sobre qual é a opção, ou neste caso o radio button que está selecionado dentro do nosso grupo.